certificados lá no YouTube, você pode estar acompanhando por lá também. Ok? Hoje vamos estar falando sobre pensando design e vivo no mundo da inovação. Então a gente vai estar falando sobre design thinking. Isso é um assunto bem interessante e para você que não conhece, é a oportunidade de conhecer. Então, para falar sobre esse assunto, vamos chamar aqui Edeliniana! Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, mais uma vez estamos juntos em uma terça-feira, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras. Sejam muito bem-vindos. Como sempre falo, né? Nós temos palestras já prontas até dia 3 de dezembro. Então, todas as terças-feiras, agora às 20 horas, estaremos juntos aí com vários temas na área da gestão, da inovação, da tecnologia, saúde, melhoria contínua e desenvolvimento humano. Bom, espero que quem esteja participando esteja gostando desse nosso ciclo de palestra. Tem muito assunto, muito conteúdo para a gente melhorar aí o nosso dia a dia profissional e pessoal. Tá ok? Hoje, como foi anunciado, vamos falar sobre design thinking e o tema da nossa palestra é pensando o design, né? Ou melhor, como a tradução normal que a gente vê por aí, né? Que é pensando em formas de projeto. O pensamento projetista, vamos pensar assim, onde a gente sempre coloca o pensamento voltado para o desenvolvimento de um projeto. E no caso do design thinking, a gente vai falar sobre inovação. Não que a gente não possa aplicar em qualquer outro tipo de projeto que a gente venha desenvolver, mas normalmente está ligado esse tipo de ferramenta à inovação. Como nós temos também uma área de inovação, que é exatamente o que nós estamos falando hoje, estou associando então essa ferramenta ao tema, à área de conhecimento da inovação. Ok? Então, sejam muito bem-vindos. Bom, como todo início de palestra, eu sempre tento associar a palavra de Deus ao tema que nós estamos conversando. Ok? E hoje nós estamos falando sobre design, estamos falando sobre projeto, estamos falando sobre detalhamento de projeto. E nós vamos ver como o nosso Deus ele é tão minucioso também quando ele nos pede para desenvolver o projeto. E nós vamos falar aqui em Gênesis capítulo 6, versículos 14 e 16, onde Deus está dando uma ordem a Noé para que ele desenvolva a arca. E olha só que coisa interessante com relação ao detalhamento, como é que Deus pensa o design com toda a minuciosidade. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, tipo de madeira. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a arca farás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Então aqui Deus está pensando no design. Ele já anunciou que vai haver um dilúvio, e para que Noé, com a sua família, pudesse passar por esse dilúvio, ele precisa desenvolver um projeto. É o projeto da arca. Esse é um assunto conhecido de todos, é um assunto que normalmente quem é cristão, ou mesmo quem não é cristão, já ouviu falar da história de Noé e da sua arca, e também já ouviu falar da história do dilúvio. Para que ele pudesse passar por dilúvio, só lembrando que foram 40 dias e 40 noites de muita água, de muita chuva, que inundou, e segundo o relato da Bíblia, acabou com o mundo. E só essa família conseguiu se livrar por conta da arca, ou seja, estava protegido dentro da arca. Mas para que ficasse protegido com tanta chuva, do jeito que foi, naquele dilúvio, como é contado na Bíblia, esse projeto precisava ser desenvolvido com muitos detalhes. E eu coloquei só um pedacinho aqui para vocês verem, mas todos os detalhes dessa arca foram ditos de Deus para Noé, para que não houvesse erro na hora da construção e com certeza ele conseguisse então se livrar do dilúvio. Então pensar o
design, a gente vai ver que existem ferramentas, técnicas, e a própria mudança de pensamento com relação ao pensamento projetista, pensamento de projeto, pensamento de design, que precisa ser então detalhado e minucioso. Então, eu coloquei aqui uma imagem para a gente ver que o desenho não é simplesmente um desenho arquitetônico, mas eu coloquei aqui um desenho arquitetônico e a gente vai ver que pensar no design em todos os sentidos, todas as minuciosidades, todos os processos, todas as ferramentas, todos os recursos, todas as pessoas envolvidas para que a gente consiga chegar ao resultado que desejamos. Ok? Continuando então. Primeiro precisamos saber o que é o Design Thinking. Design Thinking é um método, é uma técnica, é um conhecimento, é uma metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços. Ou seja, eu quero desenvolver algo. Então existem diversas metodologias. Nós falamos aqui sobre gestão de projetos, nós falamos sobre uma série de metodologias aplicadas à gestão de projetos. Especificamente o Design Thinking, a gente vai ver aqui no histórico dela, foi aplicado a projetos de inovação, mas não necessariamente. É mais uma ferramenta, mais uma metodologia que a gente pode utilizar para pensar projetos. Bom, todo design foi uma metodologia de desenvolvimento, de produtos e serviços que utiliza métodos e sensibilidade de design para resolver problemas complexos. A gente lembrar que projetos são problemas complexos. Existem projetos mais simples, logicamente, mas normalmente os projetos são projetos mais complexos. Por que a gente chama de projetos complexos? Porque muitas vezes, principalmente os projetos de inovação, nós estamos desenvolvendo algo que nunca foi desenvolvido. E quando você busca fazer algo que nunca foi desenvolvido, você vai se deparar com o desconhecido. E ao se deparar com o desconhecido, aquilo passa a ser complexo, porque você não sabe necessariamente que resultado aquelas coisas vão ter. Então, por isso, a gente fala que são problemas complexos. De forma criativa e eficaz. Ou seja, sempre buscando o projeto com resultado. Eu vou ter, ao final desse desenvolvimento, vou ter algo que vai precisar, que vai ser utilizado, seja um produto ou um serviço. E ao ser utilizado, então, ele vai gerar um resultado. Por isso a ideia da eficácia. Ok? O Design Thinking é centrado no ser humano. Qual a importância disso? Buscar que quem cria, quem inova, quem desenvolve projetos são pessoas. Então essas pessoas precisam estar integradas, precisam estar em sinergia. Lembrando, né, que quando a gente tem um grupo bem sintonizado, 1 mais 1 dá muito mais que 2, porque surgem muitas coisas das cabeças pensantes no momento que você está desenvolvendo, principalmente num grupo de trabalho, num grupo de estudo, você consegue gerar então muitos insights. Altamente colaborativo, experimental, otimista visual. Experimental por quê? Porque quando a gente fala em Design Thinking, nós estamos pensando no resultado no final de cada etapa do Design Thinking. Nós já vamos ter basicamente um protótipo, algo mensurável, algo palpável, para que você já possa colocar, mesmo que não seja o produto final acabado, você já consegue ter ali algo que você consegue medir, para saber se as pessoas gostam daquilo, se aquilo realmente pode ser usado, se aquilo realmente vai ter uma abertura com o público-alvo, enfim, essa é a ideia. Em vez de focar apenas na tecnologia, na viabilidade, essa tecnologia pode ser tecnologia da informação, mas qualquer tipo de tecnologia. Quando a gente usa, por exemplo, vamos imaginar que estejamos criando uma embalagem, por exemplo. Existem diversas tecnologias, não necessariamente tecnologia da informação, para você criar uma embalagem. Então, por exemplo, eu posso utilizar um cortador de ferro, um cortador de papel, que vai me ajudar a fazer o corte do papel para poder desenvolver as embalagens. Não necessariamente aquilo ali é tecnologia de informação. Para a gente desmistificar um pouco, e quando a gente fala em tecnologia, pensamos logo na tecnologia da informação, informática, computadores e tudo mais. Tecnologia não é só isso. É bom a gente estar lembrando, né? Pensar na tecnologia, na viabilidade financeira. O design thinking prioriza a compreensão profunda das necessidades e experiências das pessoas envolvidas. Então, o mais importante, apesar de não ser só tecnologia, pode se utilizar tecnologia, não é só recurso financeiro, é necessário muitas vezes, dependendo do tamanho do projeto, da complexidade, que a gente tenha recurso financeiro para
para aquilo, mas muitas vezes é muito mais importante os skills profissionais de cada pessoa para desenvolver aquilo que deseja, não necessariamente dos recursos financeiros e tecnológicos. A gente tem uma série de exemplos de produtos que foram colocados no ar muito antes de se utilizar a tecnologia. A pessoa utiliza o papel, faz desenho, mostra os desenhos, faz todas as aplicações como se estivesse utilizando a ferramenta tecnológica propriamente dita, mas está simplesmente desenhado no papel. Você ali no papel você já consegue olhar o passo a passo daquilo e perceber se aquilo pode ser viável ou não. E muitas vezes para aquilo você não precisa de recursos financeiros. Você com papel e caneta consegue desenvolver o protótipo daquilo que você deseja desenvolver. A gente vai ver alguns exemplos aqui, ok? Permitindo assim o desenvolvimento de soluções que verdadeiramente atendam às demandas e os desejos. A gente vai ver aqui que quando você parte para um projeto, seja para desenvolver um produto ou serviço, a gente já viu isso em palestras anteriores, a gente sempre busca escutar a voz externa. Você não vai desenvolver algo que você vai empurrar na goela do seu consumidor ou daquele usuário. Você primeiro vai escutar o que aquele usuário ou consumidor deseja, para que você possa então desenvolver um projeto para aquilo. Essa agora é a ideia que se tem de oferecer produto e serviço, não como fazia, né, a Ford no início do século XX, que ele fazia um monte de carro preto e como só tinha que fazer do carro, você era obrigado a comprar um carro preto. Mas no momento em que a Toyota começou a desenvolver projetos onde você poderia escolher aquele carro que você desejava, com a cor que você desejava, muitas vezes com o design que você desejava, as pessoas pararam de comprar Ford preto e passaram a utilizar aquilo que agradasse as suas necessidades e desejos. Ou seja, passou de uma produção empurrada, eu produzo e empurro aquilo que eu tenho no meu consumidor ou no meu usuário, no meu cliente, para ser uma produção puxada, ou seja, eu escuto primeiro o que a pessoa quer e ela me impulsiona a desenvolver aquilo que ela deseja. Então, é mais ou menos isso aqui também para utilizar essa metodologia. O design thinking pode ser usado em qualquer empresa e em todas as áreas, inclusive para você, não precisa ser necessariamente uma empresa. Não tem tamanho, se no caso for uma empresa, pode ser uma empresa tamanho pequeno, pode ser uma empresa grande, a metodologia ela se adequa a qualquer tipo de negócio. Ok? Bom, quem criou, quando surgiu o Design Thinking, a gente abrevia como DT, Design Thinking. Então quando a gente vê isso aí, Design Thinking, a gente vai lembrar que é o DT, a gente vai lembrar que é o Design Thinking. Ok? Bom, a partir desse livro aqui, de Tim Brown, na verdade, Tim Brown e David Gilliam, ao desenvolver esse livro, trabalhando com design, trouxe, na verdade, esse termo ao uso como um termo moderno para desenvolvimento de projetos, só que isso já tinha sido cunhado há muito tempo atrás por Herbert Simon no livro The Science of the Artificial, de 1969. Então, para você ver o quanto é antigo essa técnica, essa metodologia. E por que isso? Porque desenvolvimento de projetos é antigo. Você lembra que na Segunda Guerra Mundial a gente viu aí várias técnicas de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de projetos, né, no pós-guerra, por exemplo, para poder levantar. O Japão tinha sido totalmente destruído, a Alemanha também destruída pela guerra, isso aconteceu também antes disso, e muitas técnicas, muitas metodologias foram criadas naquele período. A gente está falando disso da década de 50. Na Primeira Guerra Mundial também da mesma forma. Então, assim, são metodologias que já tinham sido desenvolvidas. A gente estava falando aqui da Ford, né, que desenvolveu os carros. A indústria Ford foi no início do século, final do século XIX para o início do século XX. Então já se desenvolviam projetos antes disso. Em 1700 e pouco se deu a Revolução Industrial. Então, para você desenvolver aquelas indústrias, aqueles maquinários todos, os projetos já existiam. Então, assim, não é uma novidade. E a gente vai ver, se você pegar a Bíblia, se você pegar em textos antigos, né, por exemplo, a criação do Jardim da Babilônia, entre outras coisas, você vê quantos projetos arquitetônicos também foram desenvolvidos. Você vê na Bíblia, né, o Jardim da Babilônia, aqueles arcos, aquelas pontes em arcos, por onde tinha que passar o aquaduto das cidades, enfim, uma série de
projetos eram desenvolvidos. Não existiam ainda os métodos, as metodologias, mas já se fazia de uma forma empírica, vamos dizer assim, as gestões e os desenvolvimentos de projetos. Ok? Mas em 1969, então, Herbert Stein criou essa ideia do pensando em formas de projeto. Ou seja, tudo que você for fazer, pensar como um projeto. Por que pensar como um projeto? Porque pensar como um projeto tem uma sistemática, tem sempre um processo para você pensar como um projeto. Não é você fazer a coisa de qualquer jeito. Então, você sempre vai ter uma metodologia para criar qualquer tipo de projeto. Essa é a ideia. Por isso, o seu pensamento tem que ser um pensamento de projeto. Por isso, o design thinking é pensando em forma de projeto. Ou seja, o seu cérebro vira uma caixa que tudo que você olha, você quando começa a pensar, você começa pensando sistematicamente como desenvolver aquilo em forma de projeto. E aí, só para a gente lembrar, quando a gente falou sobre gestão de projetos, lembrar que o projeto é algo que tem início e fim. Lembra disso? Para que seja definido como um projeto, é algo que precisa ser temporal. Eu preciso ter um início bem definido, e eu preciso ter um término para aquilo. E ao longo disso aqui eu tenho toda a gestão do projeto, cronogramas, tempo, recurso, enfim, que você define, depois do planejamento você starta aquilo, e ao final você entrega algo. E aí é o resultado do projeto, que aí vai ser um produto ou um serviço, ok? Então, em 2009, quando foi criado, o livro foi desenvolvido, o livro foi desenvolvido em 2009, foi quando popularizou o termo, então, design thinking pelo Tim Brown, ok? Para que serve o design thinking? E aí aqui, resolver problemas e desafios das empresas de forma a gerar valor. Nós falamos na aula passada de valor. O que é valor? Valor é aquilo que a pessoa para a qual você vai entregar percebe, não é aquilo que você diz. Então, quando a gente trabalha pensando no projeto, utilizando a metodologia de design thinking, a gente vai pensar naquilo que o outro deseja, aquilo que o outro percebe como valor, não naquilo que eu acho que é valor. Ok? Ele é centrado no humano, como foi falado, tornar a criação mais colaborativa. Por quê? Porque a metodologia do design thinking prevê você trabalhar de forma colaborativa. Você não vai ver ninguém trabalhando design thinking, uma pessoa. Eu vou desenvolver um método de design thinking, vou sentar aqui na minha cadeira e vou escrever todo o método, todo o projeto do design thinking. Não vai funcionar dessa forma. As próprias ferramentas do design thinking requerem que você tenha um grupo trabalhando para discutir, para trazer novas ideias, para trazer insights, enfim. A gente vai ver isso funcionando. Ok? Fomentar o pensamento crítico, compartilhamento de ideias, a descentralização do conhecimento. Ou seja, a ideia é essa. Quando eu falo em descentralização do conhecimento, é importante a gente entender que quando a gente vai fazer um projeto pensando nessa metodologia, vamos imaginar que o projeto seja um projeto de tecnologia de informação. Normalmente, quando a gente desenvolve um projeto assim, um projeto de engenharia, qual é a ideia? A gente chama um monte de engenheiro, coloca na sala, senta aquele monte de pensador que é engenheiro e começa a pensar em cima do projeto. Projeto arquitetônico, projeto de navio, sei lá o quê. Projeto de tecnologia é a mesma coisa, tecnologia da informação. Senta lá aquele bando de analistas de sistemas, cientistas de dados, enfim, vamos discutir a tecnologia propriamente dita. O design thinking não trabalha dessa forma. Ele trabalha trazendo ele é multifatorial, ele é multidisciplinar. Por quê? Porque ele entende que, como aquilo vai ser entregue, o valor vai ser entregue, não é o valor, não é aquilo que você percebe como valor, é o valor que o outro percebe. Quanto mais ideias divergentes houver, para que você possa convergir para aquele produto ou serviço que você está desenvolvendo, melhor. Então, ele prevê que você chame um grupo grande e de diversos setores da sua empresa para participar de um trabalho de design thinking. Então, por exemplo, é muito comum, estou desenvolvendo um produto, eu tenho alguém da área de finanças, tenho alguém da área de recursos humanos, tenho alguém da área de serviços gerais, tem alguém da área, ou seja, tem um grupo multidisciplinar
treinar para pensar determinadas coisas. Seria o brainstorm? Oi? Seria o brainstorm? Então, o brainstorm é uma ferramenta que se utiliza para extrair dessas pessoas o que você deseja para poder chegar no seu produto ou no serviço ideal. Então, é uma ferramenta. Mas eu também só consigo fazer brainstorm se eu tiver muitas pessoas. E se eu tiver pessoas com o mesmo tipo de conhecimento, eu vou ter um brainstorm pobre. Então, o brainstorm é uma ferramenta, só que vai ser uma ferramenta utilizando na multidisciplinaridade, na transversalidade dos temas. Por quê? Porque aí eu vou enriquecer o meu brainstorm com visões de pessoas de áreas completamente diferentes. E eu vou conseguir convergir isso para o meu produto, então eu tenho um produto mais rico, exatamente com aquilo que possivelmente possa ser valor para quem eu estou desenvolvendo o meu produto. Inclusive, tem projetos que você chama o teu fornecedor para participar, você chama o próprio cliente para criar junto, que você chama pessoas ao redor que não são da empresa, que não tem nada a ver com o projeto, que nunca desenvolveu um projeto, mas para trazer ideias, que as pessoas têm ideias, independente de serem profissionais da área ou não. As ideias são enormes, são variadas. O importante no processo de design thinking é coletar ideias, ok? Bom, e como é o processo do design thinking? Bom, a gente vai ver aqui que ao longo do tempo o design thinking foi muito mexido, vamos dizer assim. A gente vai ver metodologia com quatro etapas, a gente vai ver essa metodologia com 5 etapas, a gente vai ver essa metodologia com 6 etapas, enfim. Na verdade, não é certo, não é errado. Um pau da goiaba, no fundo, foi desenvolvido com 4 etapas, simplesmente. Mas aí a gente começa a perceber que, ao longo do desenvolvimento da metodologia do design thinking, algumas coisas poderiam ser incrementadas para poder facilitar. Vou dar um exemplo disso. Uma fase de implantação. Porque quando a gente tinha a metodologia original, a gente chegava na fase final, que era uma fase de protótipo, desenvolvimento do protótipo. Ok, depois do protótipo, faz o quê? Não faz nada? Então alguém foi lá e colocou uma fase de implementação. O produto real implementa o protótipo e implementa o produto. Algo nesse sentido. E brincando com isso, chegou-se então a uma metodologia com até 6 etapas, que a gente vai ver aqui 4, que é a original, depois a gente vai ver o desenvolvimento disso. Na tela principal da nossa chamada está com 5 etapas. Mas isso aí a gente vai ver nos diversos livros, inclusive o material que eu disponibilizei para vocês, que vão ter isso explicado ao se aprofundar essas várias incrementos que a metodologia então sofreu. Ok? Vamos lá. E quais são as etapas? Etapas chamadas de etapa de ideação, prototipação e implementação. Ok? Montada dessa forminha aqui, ó, que é chamado da forma de duplo diamante. Só foi o nome dado. Por que duplo diamante? Porque a gente tem que passar pelas arestas do diamante para navegar por pelo circuncindar, para circular, ou seja, para andar ao redor do diamante. Tinha falado. Eu vou ter momentos em que eu vou passar por uma fase de abertura e depois eu vou passar por uma fase de fechamento, que a gente chama de momento de convergência, divergência de ideia, que é quando você abre, e o momento de convergência dessa ideia, para a gente poder chegar a um determinado resultado. Como é que seria isso então? Primeiro, você vai ouvir o cliente, ouvir o mercado, ouvir o negócio, ouvir o seu colaborador, enfim, vai ouvir. Eu quero montar um projeto de algo que eu vi que vai ser importante, ou seja, aquela dor que alguém possui, no mercado, cliente, não importa, a dor. E aí, para amenizar aquela dor, eu vou desenvolver um produto ou um serviço. Ok. Tem noção disso? Eu vou trazer isso para o trabalho, para a metodologia, para o design thinking. Vamos desenvolver um trabalho. Vou montar meu grupo de trabalho lá e eu preciso trazer isso aqui e ter efetivamente a noção desse
a noção do problema, a noção da dor, ou seja, o que aquela dor traz. E eu vou ficar escutando tudo ao redor que fale sobre aquela dor. E aí, eu vou entrar numa fase que nós chamamos de imersão. Que a imersão vai me dar exatamente a noção do que é aquilo. A imersão é você entrar no problema, é você pesquisar a fundo o problema, é você saber detalhes do problema. Pode ser científico, pode ser coleta de dados com pessoas na rua, pode ser com o mundo acadêmico, não sei. Você vai pegar, vai tentar buscar o máximo que você puder com relação àquilo. Essa é a fase de imersão. Você tem uma ideia, uma noção real daquele problema. O que aquilo aflige, o que aquilo traz de ruim, de bom para o mundo, enfim. O que aquela dor causa. Ok? Isso é a noção do problema. Eu entro na fase de imersão. Aí existem várias técnicas que a gente vai ver de pesquisas e tudo mais. Ok? Nesse momento, as técnicas que eu estou utilizando para poder ter essa brincadeira vão me gerar uma série de insights. E exatamente nessa série de insights, quando eu estou falando de imersão, eu não vou emergir sozinho, lembra? Eu estou num grupo de trabalho. As pessoas vão estar estudando sobre a dor, vão estar trazendo informações. Quando essas pessoas vão trazendo, o conhecimento que elas estão trazendo para mim não vai me convergir para algo real nesse primeiro momento. Muito pelo contrário, ela vai abrir o leque. Então, tem pessoas que vão estar trazendo informações completamente diferentes da outra, que vão levar você para um caminho completamente diferente. Significa que esteja certo ou esteja errado? Não. Simplesmente são variações de ideias sobre o mesmo problema. Eu vou usar tudo? Não, depois a gente vai ver que em determinadas fases eu vou classificar essas informações, vou hierarquizar e vou utilizar realmente as melhores, aquilo que seja mais plausível para aquilo que eu estou desejando desenvolver. Mas no primeiro momento vai divergir, ou seja, eu tenho uma série de ideias e aí vou utilizar uma série de técnicas e a gente vai ver isso aqui. Quando isso acontece, por isso o duplo diamante ele abre aqui para os vértices, eu estou dividindo as ideias. Vai chegar um momento que eu preciso parar, que é esse corte aqui. E aí eu vou começar a explorar aquilo que foi desenvolvido. Aquelas ideias foram trazidas, todos aqueles momentos de reflexão, de pesquisa que foram trazidas. E nesse momento eu começo a definir melhor aquela dor. Quando eu começo a definir, como eu vou pegar coisas que já são mais concretas, aí não vão surgir novas ideias, vai ser a partir daquilo que foi gerado. Por isso que esse momento inicial, normalmente a gente divide todas essas etapas por tempo, e normalmente a gente passa um dia inteiro trabalhando, pensando nisso. Mas tem que ser um dia inteiro? Não tem um período correto para você definir as etapas do design thinking. Tem projetos que eu já vi que as pessoas desenvolvem numa primeira etapa no período da manhã, no período da tarde, aí no outro dia, mesma coisa, no quarto de manhã, no terceiro e no quarto da tarde, mas que a gente faz cada etapa, por exemplo, num dia, tira um dia para tirar a etapa. Tem projetos mais complexos que eu já vi pessoas trabalhando uma semana, por exemplo, em cada etapa, porque precisa desenvolver mais profundamente cada coisa dessa, principalmente no período de imersão, no período de descoberta, no período de pesquisa, precisa de um tempo maior para trazer informação, algo que é necessário. Aqui a gente está nem falando de indústria farmacêutica, porque as pessoas às vezes passam anos, por exemplo, pesquisando algo. Essa fase de descoberta ela é muito mais ampla, falando de projetos menos complexos que isso. Ok? Mas, e aí com certeza nós estamos utilizando também design thinking para poder criar produtos farmacêuticos. Mas enfim. Então nesse momento começa a explorar em cima daquilo que já foi desenvolvido. E aí eu vou começar a ter uma definição. E essa definição, está vendo que agora eu estou partindo dos vértices laterais para a ponta novamente do diamante, e aí eu vou chegar aqui, eu vou convergir as ideias que vêm daqui e vêm daqui, e aí eu já vou ter uma definição real do meu problema. Ou seja, eu consigo descrever o meu problema de uma forma que todos consigam compreender efetivamente o problema. Ok? Então estou nessa fase aqui. Bom, definido o problema, eu escrevo o problema, eu justifico o problema, eu gero hipóteses a respeito desse
problema, ou seja, todo aquele processo, né, os porquês, os quem, onde, então começa a definir essas coisas todas, e aí eu passo para idear ou criar as ideias a respeito do que pode resolver efetivamente esse problema que foi bem definido. E aí começa a nossa fase de ideação. E aí novamente volto no segundo diamante as ideias a divergirem novamente. Por quê? Porque aí o grupo continua trabalhando com aquele mesmo grupo de trabalho, 5, 10 pessoas trabalhando em prol disso. Cada um vai ter uma noção, uma ideia do que pode resolver aquele problema que foi definido. Muitas pessoas vão trazer hipóteses diferentes a respeito de uma possível resolução daquele problema. E aí, então, as ideias se divergem novamente. E aí, até um determinado ponto em que você para. Esse ponto, mais uma vez, falei, pode ser metade de um dia, pode ser uma semana, enfim, vai estar definido. O mais importante dessa brincadeira aqui é a gente não definir tempos diferentes para cada etapa. Então, se o meu design for um design de 4 horas para cada etapa, vai ser 4 horas na primeira etapa, 4 horas na segunda, e a gente vai finalizar no final de 4 etapas, ou seja, no final de 16 horas. A gente vai estar lá com o protótipo pronto, com a solução definida. Se for de um dia, no final de 4 dias, e aí a gente vai ter então de 8 horas, seriam 32 horas de definição, ou seja, 32 horas de trabalho. No final das 32 horas eu vou ter a definição da minha solução. Se for de uma semana, no final de 4 semanas, eu vou ter a solução do meu problema. Ou seja, não trabalhar com períodos diferenciados, trabalhar com as etapas bem definidas, ok? Bom, então, divergiu novamente, ok? Chega naquele tempo, 4 horas, 8 horas, uma semana, 40 horas, paro novamente, e aí eu entro para a fase de criação. Aqui eu gerei as ideias, agora eu vou começar a criar. O que é criar? É desenvolver um protótipo propriamente dito. Eu vou desenvolver algo que ao final eu possa entregar e já começar a utilizar. Ah, o produto completo aqui, com 16 horas eu consigo trazer o produto pronto? Não. Vamos supor que seja um software. Por exemplo, vamos pensar no software, vamos pensar no software de um Uber, por exemplo. A gente da Uber, vamos imaginar que a gente estivesse criando um marketplace para poder chamar um automóvel, chamar uma bicicleta, chamar um iFood, por exemplo. O que esse software precisa fazer? Ele precisa ter uma camada que você possa cadastrar os motoristas, você pode ter uma camada que você precisa cadastrar os usuários, e você precisa ter algo que faça a relação, a comunicação entre o usuário e o motorista. Preciso fazer design? Não. Se eu já conseguir que a pessoa baixe o aplicativo e só tenha cadastro do usuário para o motorista, e que ele possa dizer lá que o carro dele é tal. Do outro lado, que ele possa desenvolver, dizer que a pessoa tem fulano, Bertano, os documentos, tal. E que esse cara consiga chamar esse motorista para pegar ele no lugar que ele deseja, já está funcionando o meu aplicativo. Ah, mas não tem mapa que mostre por onde ele está passando. Ah, mas não tem. Nesse primeiro momento, não. Eu só quero testar um protótipo para saber se as pessoas se cadastram no meu software como motorista e se as pessoas cadastram no meu software como usuário. E se na hora que o cara precisa chamar o motorista, se aquilo funciona. Funcionou? Opa, legal. As pessoas gostaram? As pessoas se cadastraram? Elas já começaram a usar? Eu faço uma pequena propaganda, convido lá 10, 20, 30 amigos para usar. Funcionou? Opa, então isso pode dar pano para manga. Aí você passa para um outro projeto, que é desenvolver um aplicativo específico com todos os detalhes que você desejar, com usabilidade, com design, com tudo que você precisar. Mas agora, nesse momento, a ideia não é essa. A ideia é ultimador. Eu preciso ter um transporte urbano que não seja um táxi, que não seja um ônibus. Aí eu crio isso. As pessoas compraram a ideia? Compraram. Opa, então agora vale a pena desenvolver um aplicativo realmente para botar essa coisa para funcionar. Para você ter uma ideia, a 99 Táxi, quando começou, foi nem com a 99 Táxi, por exemplo, depois ela migrou, mas foi com o Easy Taxi. O protótipo dela era uma pessoa vestida de celular
onde você tinha um aplicativo, tipo aquelas roupinhas que o pessoal coloca de propaganda, né? Um desenho do celular aqui na frente, com alguns botõezinhos, onde ele apertava, aí a pessoa virava, aí apertava do outro lado, e aí ia vendo se caminhava todo o processo de utilização para onde se desejava. E aí se perguntava para as pessoas o que elas achavam daquilo, se aquilo chamasse um automóvel, se ela ia gostar e tal. As pessoas foram validando aquilo muito antes de desenvolver o aplicativo propriamente dito. Ou seja, uma ideia lúdica, uma ideia barata, que culminou num aplicativo do Easy Taxi, que depois virou o 99 Táxi, que é parecido com o Uber que vocês conhecem aí, com essa chamada, provavelmente se desenvolveu aí mais ou menos no mesmo na época, pode ter sido muita coisa vista também já como funcionava um ou outro, enfim, mas na verdade quando ela começou, não começou com o aplicativo propriamente dito, começou com um protótipo de papelão, uma pessoa vestida e fazendo como se ela fosse o aplicativo funcionando. Então, assim, o protótipo em si, ou seja, a solução entregue, não necessariamente precisa ser a solução completa. Normalmente a gente chama essa solução ao final do processo de ideação de MVP, que é o mínimo produto viável, ou seja, é aquele mínimo que você precisa ter para saber se, na hora de implementar, né? Na solução não precisa, na solução pode ser algo desenhado até, mas quando você passa para a fase de implementação, com a solução entregue, pode ser o que a gente chama de mínimo produto viável, ou seja, aquele produtinho com o mínimo de recursos possível, bem carequinha, mas que funciona. Depois você vai botar design, imagem, enfim, vai colocar uma série de outras coisas, mas não é importante nesse momento. É importante saber se entrega valor para o meu cliente, se aquilo é importante para ele. Ok? Então são essas as fases, e aí você tem a solução. Novamente, nesse momento da entrega, começa novamente a convergir as ideias. Então você tem a fase de ideação aqui, foram criadas várias ideias. Novamente, você seleciona, hierarquiza, classifica as melhores, e aí você parte para definir a solução daquelas ideias que foram as melhores ideias para aquela solução proposta. Ok? Bom, aqui está tudo que eu falei de uma forma mais discriminada, para ficar mais fácil, né? A fase de descoberta, o momento de divergência, onde a gente entende o problema, aí eu descubro, chega a fase que eu corto e eu defino, aí é uma fase de convergência, onde eu descubro potenciais soluções para definir, para começar a explorar, vou escolher, né, daquelas ideias retiradas aquilo ali. Aí eu tenho a ideia da solução, crio a ideia do que vai ser montada, exploro o potencial de solução daquela ideia, aí normalmente divergem as ideias, chega um ponto que eu faço o corte e faço a convergência novamente para quê? Para desenvolver o produto, que é a solução MVP, para poder entregar lá, que é o prototipar e validar a potencial solução. Aí você cria o protótipo, você cria o MVP e entrega esse produto funcionando e começa a fazer os testes de mercado. Ok? Aqui eu estou bem explicando então cada fase, o que é que a gente faz e quais ferramentas nós vamos utilizar. Então a gente já viu no diagrama que a gente tem duas fases de divergência e duas fases de convergência, onde eu entro na versão pesquisar para descobrir a dor eu abro, quando eu descubro eu fecho novamente para desenvolver as potenciais ideias, acho a ideia, desenvolvo a solução e entrego. Ok? E aí o que eu tenho? A imersão mergulha no problema. Eu falei isso anteriormente, você vai se aprofundar para descobrir o problema, para definir melhor o problema, para deixar claro e justificar porque você está criando aquele produto, aquele serviço. Então, se você conhecer bem o que você está desenvolvendo, então esse é o passo. Ok? Então, você tem duas fases da imersão, que são a imersão preliminar e a imersão de profundidade. Por quê? Porque você precisa primeiro dar o start no aprofundamento. Você não vai mergulhar de cara naquilo, até porque, como falei, esse problema pode trazer uma série de caminhos para você poder seguir.
normalmente a gente tem mais de um caminho a seguir quando aparece um problema. E aí eu preciso então uma imersão preliminar para saber que caminho seguir na hora de fazer essa pesquisa. Ok? Até para escolher o método de pesquisa é importante nessa fase preliminar, porque pode ser uma pesquisa de aprofundamento acadêmico, onde eu preciso buscar, dependendo do produto, né? Onde eu preciso procurar por artigos científicos que me embasem a respeito disso. Se for um projeto, por exemplo, arquitetônico, eu verificar se existe algum projeto próximo daquilo que eu vou fazer, para saber se eu posso tirar alguma ideia. Enfim, então, vai ser uma pesquisa de mercado, então eu preciso ir na rua fazer perguntas para as pessoas, preciso coletar uma amostra, enfim. Então, assim, tem muitas coisas que eu preciso definir ainda nessa primeira etapa, por isso é chamada de etapa preliminar. Quando chega na profundidade, eu já defini essas coisas. Então, eu vou entrar fundo naquilo, vamos supor que eu tenha escolhido que eu vou trabalhar em cima de artigos acadêmicos para desenvolver o meu projeto. Então, eu vou coletar os melhores artigos sobre aquilo, os melhores resultados e vou trabalhar em cima daquilo. É um exemplo. Tá ok? Bom, essa fase ela começa antes do kickoff. O kickoff é o início do projeto, você dá o start do projeto, a gente diz kickoff. Normalmente a gente faz uma reunião de kickoff para dizer o projeto que começou. Esse projeto o projeto do design thinking, não é um projeto ainda já adulto da solução, tá ok? Então, começar a gente descobriu que existe uma dor no mercado que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos criar um projeto, pensar no projeto para a gente definir o projeto. Seria o pré-projeto. Então, vai ter um kickoff, isso aí, vai ter um start. Quando é que vai começar essa brincadeira? Quando começa a reunião? Então, a gente marca, a partir de segunda-feira, vai começar o nosso design aqui. Você já reuniu as pessoas, selecionou todo mundo e tal, porque segunda-feira tem que estar todo mundo numa sala pensando no projeto. É isso. E nessa fase, a gente faz um reenquadramento, uma pesquisa exploratória, uma pesquisa teste. A diferença da pesquisa teste é uma pesquisa que já vai ser pesquisada em cima de coisas que já foram pesquisadas a respeito daquilo. Tá? Uma pesquisa exploratória é uma pesquisa mais profunda, normalmente vai buscar coisas que ainda não existem. Uma pesquisa de DESP, a gente vai trazer em cima de resultados de coisas a respeito daquilo que já foram pesquisadas por outras pessoas. Essa é a diferença do DESP. Bom, e que ferramentas a gente usa para isso? Ferramentas de entrevistas, cadernos de sensibilização, sessões generativas e técnicas de sombra. Não dá. É claro que não dá para a gente falar sobre todas as ferramentas que a gente trabalha, porque não é um curso. Um curso de design thinking a gente se debruça em cada tipo de técnica, existem inclusive outras. Eu trouxe somente algumas. Mas por que eu trouxe isso aqui? Para a gente entender que não é algo do arco da velha, é algo que já existe. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, para fazer um TCC, um exemplo, vou fazer lá o TCC do meu trabalho, uma pesquisa, eu posso utilizar o design thinking para fazer o meu TCC? Posso. Na técnica de imersão, exatamente a coisa, eu vou buscando meu TCC. Uma dor, depois da dor eu vou desenvolver o que eu posso fazer para resolver aquela dor, vou criar as minhas hipóteses, vou criar a justificativa, vou criar, enfim, todo o objeto daquilo, e depois eu vou entrar na fase de pesquisa. Quando eu entro na fase de pesquisa, assim, né, que é a fase exploratória, o que eu vou fazer? Posso ter uma série de metodologias para poder desenvolver. Uma delas é de coleta de informação. E a coleta de informação, por exemplo, uma pesquisa de campo, pode ser, por exemplo, entrevista. Eu vou pegar um documento, vou criar uma série de perguntas, vou abordar X pessoas, que eu já defini isso aí anteriormente, para saber quantas pessoas são importantes para a minha amostra. Sei lá, achei que 1000 pessoas é o suficiente para fazer o meu trabalho. Eu vou atrás de 1000 pessoas, entrevisto 1000 pessoas, pego essas informações, coloco no banco de dados e vou começar a trabalhar em cima disso. Então, assim, não tem mistério, é basicamente a mesma coisa. Ok? Mesma coisa, depois que coleto isso tudo através da imersão, da pesquisa exploratória, eu trouxe todos os insumos que eu preciso para desenvolver o meu projeto, eu vou passar para a fase de análise. Mesma coisa, por ter os dados da entrevista, preciso analisar aquilo que entrou, para saber se posso analisar de forma quantitativa, posso analisar de forma qualitativa, posso fazer o quali-quant junto, e eu preciso
trazer aquilo ali agora para clareza, porque na análise de dados eu vou ter informações chucras, cruas, eu preciso trazer isso para algo que vire uma informação para mim. Naquele momento eu vou ter os dados. Então, aqui na fase de análise, eu vou olhar para aquele monte de dados que foram coletados, não importa qual for o tipo de pesquisa que eu fiz, e vou agora transformar isso em algo que eu consiga compreender. Porque eu preciso depois criar um produto a partir daí, então eu preciso estar compreensível. Essa é a fase de análise. É isso. Aí da fase de análise, eu vou sintetizar essas informações coletadas para geração dos insights. Quando eu coleto as informações, eu começo a ter os insights. Eu começo, caramba, falou sobre isso, interessante, eu posso resolver dessa forma. E essa outra pessoa falou dessa forma, eu posso resolver dessa forma. Começa a aparecer não só um insight, porque cada pessoa que vai ler o resultado dessa coleta vai estar pensando uma série de insights, porque, como eu falei para vocês, são pessoas de áreas diferentes, e dependendo das áreas que essas pessoas são, os insights serão completamente diferentes, e isso vai enriquecer o design thinking no final, o projeto final do design thinking. Ok? Bom, e aí algumas técnicas desse processo também são utilizadas. Aí eu tenho cartões de insights, que é você pegar uma folha de papel, um post-it, e as pessoas irem anotando os insights que tiveram. Pode colar numa parede, num quadro, bota num caderno, enfim, porque depois você vai juntar isso aí, vai classificar, vai ordenar e vai ver quais são os insights que fazem mais sentido para aquilo que você deseja definir. É uma forma, diagrama de afinidades, você vai pegar aí um diagrama normal, pegar o problema e pegar os insights e fazer relações daquele problema com os seus insights. E assim vai, mapa conceitual, critérios norteadores, personas, mapa de empatia, jornada. O mapa de empatia aqui nesse momento é importante porque eu vou buscar lá fora exatamente o que a pessoa sente, como ela vê aquele problema, como ela ouve, como ela fala sobre o que ela fala sobre aquilo. Então, o mapa de empatia também é importante, eu posso utilizar isso como ferramenta. Eu crio um mapa de empatia e vou lá fora, na hora da minha pesquisa, quando eu for fazer a minha pesquisa de campo, eu começo a perguntar para essa pessoa coisas que já vão dar insight para o meu mapa de empatia, porque eu já vou saber o que essa pessoa sabe sobre esse problema, o que essa pessoa já viu esse problema, se essa pessoa já ouviu algo sobre esse problema, e aí eu trago essa informação para o meu negócio, ok? Bom, jornada do usuário, blueprint, tem uns desenhos aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, mas o blueprint é importante também porque ao longo desse processo eu posso incluir o meu consumidor. E cada passagem que o consumidor tiver comigo, me dando os insights, eu crio uma matriz também de todos esse relacionamento e tudo que ele passou para mim. Então é basicamente você anotar, você pegou todas as pessoas que vão, usuário, seja o usuário final, seja colaborador, que você utilizou para poder te trazer os insights, você cria um mapa disso aí e vai fazendo as relações. Esse cara veio no dia tal, falou sobre esse assunto e tal, porque no final você vai usar isso também como insumo, como dado para o teu projeto. Okay? Jornada do usuário, vamos só um pouquinho. Ela é importante, tanto agora nesse período do design thinking, mas ela é importante depois também. Você deve ter ouvido falar bastante em jornada do usuário, principalmente para quem trabalha com experiência do cliente. Porque a jornada do usuário, ele mapeia desde o momento, vamos pensar em termos de organização, da tua empresa, desde o momento em que ele pisa na calçada da tua empresa, do teu negócio, não importa o que você ofereça, você já começa a mapear todas as experiências que ele tem a partir dali. Sons que ele ouve, pessoas que ele vê, fachada, enfim, tudo, você mapeia. E você começa então, ou alguém observando, ou as câmeras observando, para ver qual a reação desse usuário em cada momento que ele passa pelo teu negócio. Ele entra na porta da tua empresa, aí ele é recebido ou não, e aí tem uma recepção que se dirige, como é que ele se dirige a essa recepção, como essa recepção se dirige a ele, se foi resolvido o problema, se não foi, onde joga, e você vai vendo o grau de satisfação que o seu usuário vai ter até o momento em que ele pega o teu produto, utiliza aquele produto e sai da tua loja. Você vai mapear toda essa jornada do teu cliente, várias experiências, para você ver como é que esse teu cliente está tendo, a experiência que ele está tendo
jornada do usuário, você mapeia bonitinho aqui, ó, o que está fazendo, a jornada do usuário, e aqui no Blueprint, como falei para vocês, você vai fazer uma matrizinha aqui de todas as etapas, todas as experiências que aquele usuário vai tendo contigo. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem, você falou em evidências físicas, ou seja, aquela pessoa, aquele cliente, usuário, consumidor, ele esteve naquele local e fez algumas interações com você, que aí você mapeou, ok? Depois ele teve algumas outras ações que não foram físicas, mas pode ter sido uma interação por e-mail, pode ter sido uma interação pelas redes sociais, uma interação pelo Zap, enfim, ele está interagindo, está te trazendo insights, está te trazendo informações, e aquilo precisa ser mapeado para você poder trazer para o seu projeto, enfim. E na jornada do cliente, como eu falei, desde o momento em que ele procura algo na tua loja, na tua empresa, ele vai começar procurando. Nesse caso aqui, como se estivesse na internet fazendo uma procura, uma pesquisa sobre algo. E aí ele acha você. E aí, ele escolhe, ele finaliza e ele compra. Ou seja, que experiências ele está tendo em todo esse processo? O site tem boa usabilidade, ele achou facilmente o teu produto, ele não achou, na hora de fazer a escolha não estava legal, não está dividido por categoria, a imagem não está bacana, não conseguiu visualizar para pegar o teu produto, enfim. Aqui, nesse caso especificamente, é digital, mas poderia ser presencial. Vamos imaginar uma cafeteria, por exemplo. O cara está desejando tomar um café, quer tomar um café diferente, mas ele não quer tomar um café que toma em casa. Ele quer ter uma experiência com o café. Ele quer chegar lá e sentir um cheiro diferente, ele quer ouvir um som, ele quer ter uma harmonia naquele local que traga para ele o que mexa com o emocional dele. Não é simplesmente tomar um café, porque o café não faz em casa todo dia. E aí é essa experiência que você vai mapear. Porque como é que você cria essa experiência para ele? Porque a experiência é dele. Você não pode chegar e falar, não. Você até pode ter algumas ideias, porque você já foi em alguns lugares, você também tem as suas próprias experiências, você já teve as suas sensações, suas emoções em lugares que você foi. Então você parte do princípio que muita gente vai gostar daquilo que você gosta, mas você pode estar com nada. Então assim, a gente pode fazer um básico, mas para eu saber realmente se aquilo tem valor para o meu cliente, só fazendo ele passar por aquilo e percebendo ou perguntando para ele o que ele gostaria que ele tivesse que mexesse com o emocional dele, que desse a experiência que ele deseja ao tomar o café. Então eu preciso ir além daquilo que eu acho bonito, daquilo que eu gosto, de experiências que eu tive. Vai ser com certeza diferente das experiências que o teu cliente, usuário ou consumidor terá. Tá? Só para a gente lembrar, cliente e usuário não é a mesma coisa, tá? Porque eu posso ter o cliente consumidor, né? Vocês sabem a diferença do cliente e consumidor? Por exemplo, quando você compra uma ração, o teu consumidor é o teu cachorro, você não come a ração do teu cachorro. Então o cliente ali é você, o teu consumidor, o consumidor daquilo é o teu cachorro. E muitas vezes você não gosta de café, mas você entra na loja de café para comprar café. Vai ser importante a experiência do café para o cara que só compra o café para a esposa? Não, porque ele não gosta nem de café, não gosta nem do cheiro de café, mas ele entra na cafeteria para comprar café. Ele é o cliente, mas quem é o consumidor do café? É a esposa. Então, assim, a gente precisa arrumar um jeito de trazer essa esposa para esse ambiente, para que ela tenha essa experiência, e ao ter experiência, ela passa a consumir mais do meu café. Então, assim, é bom a gente ter essa diferenciação para a gente poder entender. Agora, tem que tratar bem o cliente e o consumidor, lógico, porque se a esposa nunca entrar para comprar um café, e se aquele cliente que compra um café para a esposa também não gostar de ir lá comprar café contigo, ele não volta mais, ele vai no outro. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo, ok? Mas essa é a ideia. Então, eu preciso trazer experiências para todo mundo, ok? Bom, e a ideação? A gente coloca aqui, pensar fora da caixa. É muito difícil, né, a gente pensar fora da caixa. A gente pensa, né? É difícil pensar fora da caixa. A gente acha que tudo que a gente pensa, alguém já pensou, né? Vou pensar isso aqui, alguém já pensou. E normalmente é assim mesmo que acontece. Tem ideias que eu penso aqui, que eu dou lá do outro lado, na África do Sul, o cara pensou exatamente igualzinho a mim, né? A gente estava discutindo por esses dias, acho que foi ontem, estava conversando com a minha irmã,
ela está falando que as pessoas são iguais, né? Uma criança que faz uma malcriação aqui no Brasil é a mesma criança que faz a mesma malcriação lá no Japão, né? Então, assim, esses são mesmos, os comportamentos são parecidos, as pessoas são pessoas. Então, você vai ter uma ideia de criar algo novo aqui que você pensa, ninguém vai pensar nisso, ela lá está pensando. E se você muitas vezes não trouxer isso para a realidade, o cara lá vai puxar. E aí você já perdeu o time do negócio, o cara já fez o produto na tua frente. Então, assim, tem que ser rápido também nessa execução, né, dos seus insights. Mas você vê que não é tão difícil pensar fora da caixa assim, porque a gente está pensando fora da caixa, todo mundo pensando fora da caixa igual a minha, mesmo das mesmas coisas. Mas é exercício, é prática. Pensar fora da caixa é prática. Pegando um modelo parecido com esse aqui, e você em casa treinando, da mesma forma, se você pegar o que a gente aprendeu aqui, quando falou de Business Model Generation, que foi o BNC, né, o Canva, se você pegar um Canva, você começar a pensar negócios, pendura um Canva na tua parede, e começa a criar, desenvolver ali pequenos negócios, mesmo que já existam, mas você vai desenvolvendo o seu cérebro a pensar negócios, vai desenvolvendo o seu cérebro a pensar etapas, a pensar processo. Vai chegar um momento que ele sozinho vai trazer insights. Quando você olhar para uma coisa, você tem um insight, opa, isso aqui eu posso melhorar dessa forma, isso aqui eu posso criar algo que possa resolver o problema para isso, porque o teu cérebro vai criando essa velocidade de pensamento e de criação. Então é exercício. Quando você pensa nisso, você pensa em negócio, pensa em modelagem de negócio, você pensa em design, enfim, o teu cérebro começa a desenvolver isso. Ele começa a ficar veloz, começa a ficar ágil nesse pensamento criativo, ok? Bom, e quais são as ferramentas que a gente utiliza então nessa etapa? A gente utiliza o brainstorming, a gente utiliza o workshop de cocriação. Cocriação que você cria junto. Normalmente quando a gente fala em criar junto, a gente traz exatamente quem está fora para criar junto com você, porque você vai entregar para ele, então você traz quem está fora para criar junto contigo. Normalmente é um cliente que te pede quando você é uma empresa. O cara quer que você desenvolva um produto para ele, e aí você vai lá e traz esse cliente para que ele possa desenvolver junto contigo. Ok? Cardápio de ideias, meu, uma lista de checklist com todas as ideias que foram colocadas ali, são ideias importantes que podem girar negócio. Porque nesse momento eu não vou criar muitas coisas, até porque eu não vou ter nem dinheiro e recurso para isso. Eu vou concentrar numa coisa que resolva um problema. Isso não significa que daquelas ideias todas que foram geradas não tem outros insights que possam resolver ou melhorar até aquele problema que você pensou. Só que não é o momento de desenvolver. Então esse cardápio de ideias é importante, que ele vai entrar na minha lista de lições aprendidas. Ele vai entrar na minha lista de insights. E no momento oportuno eu posso utilizar isso para melhorar o meu produto ou serviço, ou mesmo criar um outro adjacente que possa melhorar aquele meu produto ou aquele serviço. Então, assim, é interessante que tenha esse cardápio, independente do que você faça. Você fez o brainstorm, não joga fora. Você já classificou, você já selecionou, já ordenou, já hierarquizou, guarda aquilo. Num segundo momento, isso pode ser trazido à tona, porque daquilo tudo você vai escolher um, mas não significa que tem outras ideias ali que possam ser colocadas em prática, ok? Uma matriz de posicionamento, uma matriz de Eisenhower, de prioridade, mas você seleciona uma matriz de 4 quadrantes e você vai colocar coisas diferentes ao produto, se você potencializa aquele produto, se você investe naquele produto, se você tira aquilo do lado, dentro dessa matriz, você vai pegar essas ideias e vai classificar. Isso aqui eu não vou fazer nunca, isso aqui eu posso vir fazer lá na frente, esse aqui eu vou fazer agora é esse aqui que eu vou fazer agora. Então, dentro dessa matriz, você posiciona. Eu acho que eu botei ela aqui só para a gente ter uma ideia. Foi não? Não. Enfim, mas é uma matrizinha mesmo, você divide ela em 4 quadrantes e você vai colocar aquilo que você vai potencializar agora, aquilo que você não vai potencializar, aquilo que você pode fazer um dia, aquilo que você pode fazer uma sequência que não é tão urgente, mas é importante ser feito. Ok? Prototipagem, tirar efetivamente essa ideia do papel. E aí eu até coloquei aqui, ó, um exemplozinho, ó, do protótipo. Aqui está trabalhando com embalagem. Falando, tem coisas que você pode desenvolver, produtos que você pode desenvolver, que não precisa de dinheiro propriamente dito. Esse cara aqui pegou uma caixinha de papelão, fez um desenhozinho, recortou o desenho bonitinho, opa, vai ser essa aqui a minha caixinha de joias, sei lá o que ele vai fazer aqui.
Mas a ideia é que muitas coisas não necessitam efetivamente de dinheiro. Você pode desenvolver seus produtos e também serviços pensando fora da caixa, sem a necessidade de recursos tão exorbitantes, nem de tecnologias tão exorbitantes. É lógico que dependendo do projeto que você vai desenvolver, vai precisar disso, mas outras coisas não. Okay? Aí você tem protótipo em papel, modelo de volume. O modelo de volume é aquele que você faz em alto relevo, fica bonitinho, como se fosse encenação, você pode trabalhar. Não sei se vocês viram o filme do McDonald's, eu esqueci o nome, que ele desenvolveu todo o processo do hambúrguer e não tinha nem McDonald's, que ele tinha uma lojinha, ele queria desenvolver o processo e precisou fazer fora, porque a loja que ele tinha, que vendia hambúrguer, ela não comportava o que ele imaginava. Então o que ele fez? Ele foi para uma quadra de tênis, basquete, não sei. Ele subiu naquela cadeirinha do cara do vôlei, acho que era uma quadra de vôlei, ficou no alto, e desenhou o processo dele todo de produção no chão da quadra em giz. E ele colocou cada pessoa no seu espaço e ele ia dando as ordens. O hambúrguer faz aqui, passa para cá e tal. Aí ele ia vendo as movimentações dentro daquele quadrado, dentro daquele desenho, e as pessoas iam se batendo. Aí, não, você não pode ficar aqui, você tem que trocar daqui para cá, porque aí você não bate. Primeiro tem que fazer esse, depois esse. Ele foi vendo a sequência, foi vendo bonitinho como ficava. No final, criou-se a linha de produção do McDonald's que a gente conhece hoje, que é a melhor do mundo. O cara consegue entregar um sanduíche em 30 segundos. Foi criada assim um tostão, desenhado no chão com giz, e ele só vendo como é que funcionava o processo. Então, é possível através da encenação. Isso é uma encenação. O storyboard é você fazer desenhos e textos a respeito daquilo que você quer fazer, como se fosse uma história em quadrinhos. Você coloca numa sequência, isso faz isso, aquilo faz isso, aquilo faz isso. Você podia ter muito bem criado o processo do McDonald's através do storyboard também. Só que fazendo do jeito que ele fez, ele colocou as pessoas em cena, ele conseguiu ver, dar vida exatamente o que poderia acontecer na linha de produção da criação do sanduíche. Ok? E o protótipo pode ser de produto, pode ser o protótipo de serviço. Você criar o serviço propriamente dito e fazer, executar aquele serviço para ver se aquilo vai funcionar. Então, essa é a última etapa aqui, uma das ferramentas que a gente utiliza então na prototipagem. Daqui é para onde? Prototipei e implementei. Ok? Aí eu tenho aqui, trouxe um exemplo de um caso de sucesso que utilizou essa ferramenta, tá? Que foi a Natura. Mas aqui tem vários, com vários exemplos, várias empresas que utilizam o design thinking como método. Você entrar na internet, buscar lá, não nessa página aqui, mas tem uma outra página que vai ter lá e você conhecer, tem um linkzinho para você entrar lá e ver alguns casos de sucesso. Mas a linha Soul, eu nem sei se ela existe ainda, eu acho que foi no começo, lá atrás da Natura, que a ideia, ela é, bom, tinha um creme para pentear e tal, esse creme custava muito caro. Ele precisava reduzir o custo desse creme, porque o custo era muito alto, bem como utilizar materiais que pudessem ser mais sustentáveis. E aí ele utilizou o design thinking para poder chegar a esse resultado. Então, enfim, isso aí, aqui é só descrevendo o que é o produto, porque muita gente poderia não saber o que é, por ser um produto descontinuado, né? Mas a ideia é a seguinte: para desenvolver a linha Soul, a Natura queria criar produtos para cabelo que fossem 30% mais baratos do que existia. Ela faz isso o tempo inteiro, por isso descontinua algumas outras linhas para criar outras. Porque ela faz isso sistematicamente ao longo da vida da Natura. Por isso que ela está do tamanho que está sendo uma das maiores empresas do mundo na área de cosméticos. Porque ela faz esse exercício o tempo inteiro, ok? Mais baratos que a linha básica. A gente tinha uma linha básica, ela queria criar 30% mais barata que a linha básica dela. Olha só que foi usado isso aí, né? E que impactassem 50% a menos o meio ambiente, ou seja, que utilizasse menos plástico, menos petróleo, aquela coisa toda, porque produtos mais sustentáveis, porque depois aquilo vai para o lixo, normalmente volta para a natureza, e aí tem os problemas ambientais. Então ela queria que reduzisse isso em 50%. A Natura criou uma embalagem que é 70% mais barata
na época, e ocupa 94% da venda de espaço do que a média dos outros tipos de shampoo. Olha só que coisa interessante, utilizando esse processo. Então, você vê que é um caso de sucesso, ok? A linha azul também gera menos desperdício, o produto utilizado, descartável e tal. Enfim, pode passar. Bom, quais são as ferramentas normalmente a gente utiliza para o DT? Aí você tem pesquisa DESC, que foi mostrado lá, mapa de empatia, brainstorm, brainwriting, a diferença de uma que vai falar da outra escrita. Normalmente hoje a gente não faz só o brainstorm falado, fala o brainstorm, a gente escreve em algum lugar, ou numa parede, ou normalmente vai ter o brainwriting também. A diferença do brainwriting e do brainstorm, quando o brainstorm você fala, alguém anota, ou você vai falando uma tempestade de ideia atrás da outra. No writing, você não precisa ver um monte de pessoa falando no meio do salão. Você pede a pessoa que quietinha lá, ela escreva as ideias no papel e vai depositando numa urna, em algum lugar, e depois você vai pegar aquilo ali e você vai fazer a sua seleção, a sua ordenação. Tá? Fazer uns encontros bons de café, é um exemplo. Tá? Fazer um trabalho de gamificação, ou seja, colocar as pessoas na sala e começar a criar exercícios de gamificação para as pessoas darem ideia, criar pontos, então, disputas e tal, só para motivar. A gente está chamando de disputas e trazer um cliente para criar junto. São algumas ferramentas que a gente utiliza. Aqui tem um e-mail, não deu para colocar lá na linha de referência porque ficou grande a referência que eu coloquei lá para vocês, mas eu coloquei aqui que nesse site tem algumas outras ferramentas interessantes para vocês se aprofundarem caso queiram desenvolver, enfim. Aqui eu trouxe um mapa de empatia, só para vocês verem como é, foi falado lá atrás. Você pega o seu cliente consumidor, você começa através desses quadrantes aqui definir, né, o que esse cliente pensa, o que ele escuta, o que ele faz, o que ele fala, o que ele vê, e você coloca, preenche isso aí. Cada pessoa pode ter o seu mapa de empatia e colocar em cima daquele cliente que você está enxergando, uma pessoa que normalmente você desenha anteriormente, e aí você vai trazer ideias a respeito disso tudo, ou mesmo das entrevistas que você coletou, da voz do cliente que você ouviu lá fora, enfim. Das várias técnicas que você possa ter coletado essas informações, você traz aqui para o seu mapa de empatia. Bom, o que fazer em cada etapa? Então você tem, aí aqui eu já trouxe ele um pouco mais amplo do que aquele iníciozinho, né? Você tem a fase aqui de definição, ideação, prototipação, teste e desenvolvimento. Aqui apareceu um teste, então tem algumas etapas para design que colocar um teste, tá, ok? Então é possível que você faça teste antes de prototipar. Você desenha, faz um desenho, testa aí, depois desenvolve o protótipo. Você prototipa e depois você faz um teste do seu protótipo. Você só vai desenvolver depois que você testou. É a história do telefone. Você prototipou, colocou o telefone, anotou, você foi para a rua, testou. Ah, funcionou legal? Vamos transformar isso agora num MVP para poder colocar no mercado para ver se aquilo funciona. Essa é a ideia. Ok? O criar mapa de empatia também entrou aqui a mais, porque normalmente a gente começa na fase de definição, que é a dimensão. No começo não tinha o mapa da empatia. Mas por que é importante o mapa da empatia? Exatamente por conta disso, eu preciso entender a dor do meu cliente lá. Então eu vou buscar saber dele, não de mim mesmo, aquilo que eu desejo. Por isso eu criar essa etapa de criar empatia com a dor do meu cliente, onde eu vou, através daquele mapa de empatia, por exemplo, posso desenvolver tudo aquilo que eu acho que o meu cliente sente, ouve, a respeito daquela dor, e a partir disso eu posso começar então a definir melhor. Eu vou emergir naquilo, vou pesquisar mais profundamente naquilo e vou começar toda a etapa que a gente viu anteriormente dos duplos diamantes para finalizar o processo de design thinking. Ok? E a gente finaliza esse bate-papo por aqui. Bom, aqui tem normalmente, como você põe no final, as referências estão disponíveis lá no Google Drive. Para quem fez a inscrição, vai ter isso tudo disponível. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tem lá um artigo científico, também tem alguns livros para vocês poderem se aprofundar. Ok? E por fim, meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo para buscar mais informações, algum outro material, tem mais materiais a respeito disso, se aprofundar um pouco mais no assunto, estou sempre à disposição